Olá! A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira baseada em três conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário Kibundo de Angola e quer dizer arte de curar. Eu sou o Babá Marcelo Choguian e Faloiri Camegia Jagumbadê e hoje estamos falando da Umbanda. Vem comigo! Meu boiê, meu colofé, meu motumbá, meu mucuyu, meu aurê, meu saravá, a minha bênção a todos. A Umbanda é uma religião oriunda do Rio de Janeiro, fundada em 15 de novembro de 1908, pelo homem chamado Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ter incorporado o caboclo das Sete Encruzilhadas e daí passou esse espírito a ajudar as pessoas e criar a religião de Umbanda. Rapidamente, ela se espalhou por todo o Brasil e outros países da América Latina. Suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria uma espécie de candomblé sem sacrifício de animais, algo que seria mais aceito pela população branca, né, e urbana da época, e que depois, em algumas ramificações da própria Umbanda, passou a adotar o sacrifício animal. Ainda, a Umbanda também adquiriu o conceito do kardecismo, que estava chegando ao país como o de evolução e reencarnação, né, onde também agregou a Umbanda essa religião. Como outras religiões, a Umbanda também tem o seu Deus maior, que é Jesus, como referência espiritual, e é possível encontrar suas imagens em lugares destacados nos altares das casas de terreiros de Umbanda. O local para a realização das cerimônias de Umbanda chama-se terreiros, barracão, né, ou templo. Igualmente a outras culturas. São feitas várias celebrações ao ar livre também, junto à natureza, em rios, cachoeiras e até mesmo na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe, que também é sacerdote, né? Também é chamado pai de santo, também chamado babá, que dirige os ritos e comanda a casa. Também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Falaremos agora de algumas entidades, né, alguns guias da Umbanda. Caboclo, espírito de índio que voltam ao mundo terreno para ajudar pessoas com problemas de saúde. Temos os pretos velhos, né, pessoas trazidas da África para serem escravizadas no Brasil. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem o procuram. Temos também os baianos, pessoas que viveram na Bahia e que escolheram ser guias e ajudar a quem precisa, trabalha com emprego, saúde, força moral, né, dentro da linha de Umbanda. Temos o marinheiro ou marujo em algumas regiões, né, essa linha também é cultuada, trabalha com limpeza psicológica, física e espiritual e sempre falam a verdade. Estão sempre se balançando, né, por conta do balanço do mar. Tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Temos também o Ibejada, né? Também conhecido como Erês. São os espíritos infantis, risonhos, adoram brincar, consolam os aflitos, os pais e mães, e às vezes cometem algumas travessuras. Temos os malandros, são aquelas pessoas que tiveram vida, né? Tiveram que usar a sua esperteza para sobreviver. Um dos mais conhecidos é o Zé Pilintra. Ficou órfão de pai e mãe e, para sobreviver, começou a realizar pequenos furtos, algumas trapaças, cuidar das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas,
das esquecidas, e daí ele começou também a ser utilizado na Umbanda. As pombagiras são mulheres que em vida lutaram contra a situação opressora feminina e por isso agora ajudam aquelas que passam por problemas. Há também outras entidades, como os boiadeiros, ciganos orientais e etc. Para exercer o trabalho espiritual, os responsáveis pela ligação entre o mundo espiritual e material, os médiums, irão receber ou incorporar estas entidades e assim ajudar aqueles que precisam. Deste modo, percebemos que a Umbanda alcança um equilíbrio entre o sacretismo e as religiões afro-brasileiras, que é apesar de ser uma religião monoteísta, onde existe o conceito de um Deus supremo, denominado Olorum ou Oxalá, crê na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditam em orixás, personificações de elementos da natureza e de energia, e em guias espirituais, que podem ser incorporar durante certas cerimônias e vir à Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades e cada orixá possui uma linha de entidade que auxilia, não cultuando divindade de uma forma direta, né? E sim guias mensageiros da mesma, ou seja, guias mensageiros das divindades. Nós já falamos aí em outros vídeos a diferença entre divindade, que são seres divinatórios, deuses, e entidades, que são espíritos terrenos, espírito diretamente do Brasil, que estão para nos aconselhar e nos dirigir através das suas experiências e da sua vivência que teve na Terra. Né? Eu gostaria agora de ressaltar uma coisa muito importante. A princípio, todas as culturas de matriz africanas, quando chegou ao Brasil e aqui no Rio de Janeiro principalmente, eles se agruparam ao pessoal de Umbanda por ter justamente essa ligação com o catolicismo, porém pouco menos, né, perseguidos, que naquela época as perseguições de bater, de acabarem com o templo, de acabarem com os cultos eram muito grandes. E a Umbanda, como tinha essa flexibilidade junto com o catolicismo, e aí o povo de outras culturas também se passavam por ali para também não ser perseguido. Vamos falar, 70% do povo do candomblé, de um modo geral, passaram sim pela Umbanda. Então a gente tem que registrar aqui a importância da Umbanda na vida de todos os seguidores do candomblé. Né? A gente deve hoje pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a Umbanda na questão de superioridade e inferioridade, porque a Umbanda ela é uma cultura que não tem comparação com o candomblé por ser culturas diferentes. Todos os sacerdotes de Umbanda são sacerdotes, sim, são pais, sim, são babás, sim, porém da cultura deles. Né? Não tem como fazer comparação de Umbanda e candomblé, porque são duas culturas totalmente diferentes. Uma trabalha com entidade, outras trabalham com divindade, que são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e peço para aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seus grupos, ative o sininho para que outros vídeos nossos cheguem até vocês com facilidade, tá bom? Meu mojuba a todos e que o Olodumare os abençoe.